Eu quero convidar você a uma leitura na Palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 8 a 12. Tiago 1, 8 a 12. Amém? Podemos ler? O homem de coração dobre é inconstante. Tiago, capítulo 1, versículo 8 ao verso 12. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai. E a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? Você pode fazer a leitura do último versículo, versículo 12, bem-aventurado. Pode ler já. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Podem sentar, queridas. Eu quero, em alguns minutos nessa manhã, considerar com você um tema que fala sobre a necessidade do cristão vencer a tentação da filosofia, da dualidade no modo do cristão viver no mundo. Sobre a necessidade do cristão vencer a filosofia da dualidade do modo do cristão viver no mundo. Na linguagem de Tiago, esse tema é: devemos vencer a tentação do coração dobre na forma do cristão viver. Tiago começa dizendo: o homem de coração dobre. Antes de adentrarmos nessa explicação, a sinopse desse texto fala sobre a condição de insegurança do homem de coração dobre. Fala sobre a condição do cristão pobre no mundo, mas rico para com Deus. Fala sobre a condição de queda do homem rico no mundo, mas pobre para com Deus. Fala sobre a condição efêmera, passageira do mundo e dos que nele, ou daqueles que no mundo confiam. E fala também, termina falando sobre a felicidade do cristão paciente na provação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, o crente que sofre a tentação.
essa palavra, bem-aventurado o crente que sofre, o homem que sofre a tentação, significa bem-aventurado o paciente na tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Você está comigo? Aplauda o nome do Senhor. Essa tentação que nós devemos vencer, na atualidade, eu acredito que é uma das maiores tentações, e ela se torna quase como que o vírus da Covid-19. Ela é um inimigo invisível, que ataca as igrejas, que ataca o crente, e ele se torna infectado, sem nem mesmo perceber, com uma grande diferença, com o risco de não produzir anticorpos. Mas nesta manhã, essa palavra tem exatamente esse objetivo: produzir anticorpos na nossa vida contra essa tentação, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tentação, ou o desejo, ou dessa animosidade dobre na vida cristã, é alimentada pela mentalidade coletiva dessa sociedade no mundo. Salomão, no capítulo 23 de Provérbios, diz: assim como o homem pensa, assim ele é. Na atualidade, o cristão não está escapando dessa regra. Que regra? De pensar de acordo com uma mentalidade geral, e dizemos como uma mentalidade do mundo. A igreja não está escapando desta regra de assimilar pensamentos seculares, pensamentos mundanos. O modo de pensar do mundo está se tornando o modo de pensar do cristianismo. Com uma diferença, é claro, porque o cristão quer pensar como o mundo pensa, mas ao mesmo tempo não quer abrir mão de ser cristão. Eu assimilo a mentalidade do mundo, mas também não abro mão de ser cristão. É exatamente aí que existe o problema. É exatamente aí que se cria um problema, que se cria um hiato mental e gera um modo de viver que existem algumas palavras para se explicar na psicologia, na filosofia, mas nós chamamos de dualidade existencial, que é exatamente este ânimo dobre, ou este coração dobre, ou seja, o homem de coração dobre, o homem que se propõe, o cristão que se propõe viver duas formas de vida simultaneamente, ele é inconstante nos seus caminhos, ou seja, ele não é nenhuma coisa e nem outra coisa. É isso que Tiago está denunciando. É isso que Tiago está alertando. É contra isso que ele está exortando a igreja. O
O crente que se propõe viver como crente, com mentalidade mental mundana, ele é inconstante em seus caminhos, não tendo um ponto fixo, não sendo nem crente de verdade e nem mundano de verdade. Jesus fala sobre isso no livro de Apocalipse, para a igreja da irmã Laodiceia. Eu diria, o sangue de Jesus tem poder. Jesus fala sobre isso. Você não é nem quente, nem morno. E porque você não é quente e você não é morno, vomitar-te-ei da minha boca. A forma mais comum do cristão viver essa dualidade existencial é viver a realidade do seu dia a dia de modo distinto, assumindo na sua mente dois modos de ser, de pensar, de viver no seu dia a dia, esses modos de pensar, na condição de crente secular e na condição de crente espiritual. Quando eu penso como mundo e também não abro mão do cristão, eu penso como crente secular e penso como crente espiritual. O crente espiritual, ele se torna aquela pessoa para a igreja. E crente mundano aí significa pensar como mundo. Não significa exatamente ter uma vida depravada. Para ser mundano, não precisa exatamente ter uma vida depravada. Para ser mundano, basta assimilar a filosofia do mundo. Então, esse crente espiritual é o crente da igreja. Esse crente mundano é o crente do mundo, é o crente do trabalho, é o crente da sociabilidade, da sociedade, e é o crente da vida profissional. Então o crente espiritual é o crente da igreja, é o crente que conhece Deus teologicamente, é o crente que conhece Deus religiosamente, mas o crente mundano é aquele que separa a vida da igreja da vida secular. Eu sou o crente na igreja, mas na minha vida secular, eu me torno comum. É isso que Tiago está denunciando e chamando de coração dobre. Vida dupla. E está dizendo, é impossível que o crente possa viver desta maneira e se definir de algum modo. O crente, ao contrário disso, tem que se definir. Ou ele é crente de verdade, ou ele é mundano de verdade. Porque não dá para uma pessoa só ser duas vidas existenciais ao mesmo tempo. Há muitas denúncias bíblicas, há muitas exortações, há muitos ensinamentos sobre isso. Jesus chama esses crentes de hipócritas. Ele disse, hipócrita, como é que você pode ser uma pessoa só e viver simultaneamente duas personalidades? Ao mesmo tempo, louvar a Deus e ao mesmo tempo louvar o mundo. Tiago também fala disso, porque Tiago é contra a ideia do crente idealista, ele é a favor do crente realista, é aquele crente que não vive ideia, é aquele crente onde Deus não é uma ideia, é aquele crente onde cristianismo não é uma ideia, é aquele crente onde Deus é real, é aquele crente onde a igreja é real, é aquele crente onde a religião é real, é no dia a dia, é no tempo a tempo, é no mês a mês, é no ano a ano. Então Tiago diz, como é que o crente pode, da mesma fonte, jorrar água limpa e jorrar água suja? Como é que o crente pode, ao mesmo tempo, louvar a Deus e ao mesmo tempo, maldizer o seu irmão?
dualidade. Porque esse crente é o crente que diz: eu sou crente, mas a minha mão não é. Eu sou crente, mas eu não levo desaforo para casa. Ora, quando esse crente diz: eu sou crente, mas não levo desaforo para casa, ele já assimilou a mentalidade do mundo. É assim que o mundo pensa. O cristianismo não pensa assim. O cristianismo diz: se o teu irmão te fere na face esquerda, perdoa, dá-lhe também a direita. Não, eu sou crente, mas a minha mão não é. É contra isso que a palavra está falando. É impossível viver um cristão de verdade com uma mentalidade de mentira. É difícil, não dá. O cristão precisa reunir na sua pessoa, uma única forma de viver, eliminando toda e qualquer dualidade na diversidade da sua vida religiosa, social e profissional. Porque quem é o cristão? Se não eu, você, nós que estamos aqui agora glorificando a Jesus Cristo. Estamos aqui porque somos cristãos. Estamos aqui porque seguimos a Cristo. Estamos aqui porque confessamos nossa fé nele. E no batismo, nas águas, nós confirmamos. E pela graça de Deus, fomos determinados mortos para o mundo e ressuscitados para Deus. Mas esse cristianismo, essa confissão de fé no batismo, essa ressurreição espiritual, ela se determina no dia a dia. Ela não se determina no eu sou cristão. Ela não se determina no eu tenho um cartão de membro da Assembleia de Deus. Eu tenho um cartão de membro da Batista. Está aqui, eu sou crente da Deus em Cristo. Não é isso que confirma o meu cristianismo. Não é isso que diz que eu sou crente de verdade. Não é nem mesmo estar aqui pregando. Não é nem mesmo estar aí cantando. Não é nem mesmo tomar a Santa Ceia que vai dizer ou que diz que eu sou crente de verdade. O que diz que eu sou crente de verdade é o que eu sou de fato na minha religião. É o que eu sou de fato na sociedade. É o que eu sou de fato na minha profissão. O que diz que eu sou crente de verdade é aquilo que eu comunico de graça, de fé, de justiça, de bondade, de santidade em todas as coisas da minha vida. É aquilo que determina o meu caráter de Cristo na igreja, na minha casa, no matrimônio, na relação com esposa e com filhos. Ser marido, casado no lar e ser solteiro no meio das mulheres no mundo. Andar com aliança dentro da igreja, andar com aliança na frente da esposa e tirar quando vai para o trabalho, tirar na faculdade, tirar na rua. Cristianismo não é assim. O marido casado, ele está com aliança em casa, na igreja, na escola, no trabalho, em todo lugar. Porque aquela aliança é muito mais que um metal de ouro, de diamante. Aquela aliança é um metal de algo que existe de caráter no seu coração com Deus.
Oh, essa palavra talvez não seja salgada, seja apimentada, mas é um antídoto de cura que Deus quer dar na nossa vida. Ou somos ou não somos, ou cremos ou não cremos. Eu poderia pregar para os advogados aqui, porque isso aqui é uma OAB. Mas eu sou advogado, sou cristão. Mas você não pode ser cristão só na igreja, você tem que ser cristão no seu trabalho de defesa de direitos. O cristianismo deve ser subjacente na sua profissão. Você tem que ter o caráter de Cristo em tudo aquilo que você faz. Se você concorda, levante sua mão, glorifique o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Religiosidade é uma atividade do cristão. Mas vida social também é uma atividade do cristão. Vida profissional também é uma atividade do cristão. Eu sou crente na igreja, eu sou crente em casa, eu sou crente no meu trabalho, eu sou cristão em todo lugar. Eu já disse aqui uma vez que o meu patrão chegou para mim uma vez e disse, vai comprar cigarro para mim. Eu falei, eu sou crente, não compro cigarro nem para o meu pai. Eu sabia que eu poderia ser mandado embora. Mas disse, eu sou crente. Eu não compro, nem não. Ele olhou para mim com o olhar assim, avermelhado. Não vai. Falei, não. Mas por quê? Você não vai fumar. Eu disse, mas a Bíblia diz que ai daqueles que dão de beber para o outro. Naquele tempo era muito mais Bíblia do que agora. Qualquer coisa era Bíblia. Pá. Então, se eu não bebo, eu não pago bebida para ninguém. Se eu não fumo, eu também não dou cigarro nem compro para ninguém. Porque é isso que a Bíblia me ensina. Ele balançou a cabeça e foi embora. Falou, é doido. Mas é aquilo que eu sou em todo lugar, em todo tempo, para a glória do nome de Jesus Cristo. Não tem jeitinho, irmão. Diga para o seu irmão que está ao seu lado assim, ó, não tem jeitinho. Não tem como ter jeitinho. O único jeitinho é ser cristão em tudo. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Você sabe do que Deus está falando com você? Ah, você sabe o que Deus está falando com você? Você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Oh, aleluia! Oh, assim brilha a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas obras e glorifiquem Deus que está no céu. Aleluia! Portanto, a nossa religiosidade, a nossa sociabilidade, a nossa profissionalidade deve ser desenvolvida através de um caráter só, o caráter de Cristo, o
caráter cristão. Amém? Se você pode dizer um amém com as mãos, levante as mãos para o céu e glorifique o nome do Senhor Jesus. Grosso modo falando, o caráter das coisas feitas e trabalhadas pelo irmão, pelo ser humano, não estão em si mesmo. Mas naquele que as trabalha. Não adianta eu fazer coisas bonitas, cantar bonito, pregar bonito, orar bonito, quando o meu espírito não é bonito. Quando a minha intenção não é bonita. Eu posso enganar aos olhos dos irmãos, mas ninguém engana os olhos de Deus. E Deus não está olhando simplesmente as obras que nós fazemos, mas Ele está olhando e pesando o nosso coração. É o nosso coração que a Bíblia diz que Deus pesa. Porque não importa se a imagem das coisas sejam boas, elas procederão sempre do nosso coração. Não importa se você está dando paz do Senhor para o irmão e não gosta dele. Saiu um paz do Senhor, irmão. Mas lá no teu coração está: eu não te suporto, irmão. Oh, coitado do irmão que sorriu e disse: amém, irmão, amém, irmã. Mas Deus ouviu lá no seu coração: eu não te suporto, seu mala. Aleluias. Levante a sua mão para o céu. Glorifique o nome do Senhor. Peça a Deus: tenha misericórdia de mim. Nós precisamos resolver esse problema. Então, o apóstolo Paulo ensina no capítulo 10, 31 de primeira carta aos Coríntios. Pedro ensina a mesma coisa na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, dizendo que o crente tem que ser crente em todas as coisas. Ele não pode ser crente na igreja e não ser crente no trabalho. Quantas vezes no meu trabalho alguém me chamava e perguntava e dizia: irmão, você tem certeza que aquele irmão lá é crente mesmo? E eu dizia: claro, ele é crente. Aí ele dizia assim: mas quando ele sai com a gente, ele bebe. E ainda xingava, dizia: o bicho é um sem vergonha, mulherengo. O cristianismo não está na fala. O cristianismo está nos atos. O cristianismo está no que fazemos. O que somos não está em nós mesmos. O que somos não está em nós mesmos. O que somos está no que fazemos, no que falamos, no que pensamos, no que agimos. E então Paulo, para resolver esse problema de dualidade existencial na vida do crente, ele diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo, eu vou repetir de novo, fazei tudo para a glória
falo, cada ato que eu faço, cada pensamento que eu penso, cada atitude, cada decisão que eu tomo, tem que ser tudo para a glória de Deus. Pergunte-se nesta manhã, se a sua vida está glorificando a Deus em tudo que você está fazendo. Pergunte-se nesta manhã, se tudo que você faz glorifica a Deus. A Bíblia diz: glorifique a Deus no seu corpo, glorifique a Deus na sua alma, e glorifique a Deus no seu espírito. Tudo. Oh, aleluia! O salmista diz no Salmo 103: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Oh, aleluia! Exalte ao Senhor, fique de pé, levante a sua mão e adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. Para vencermos essa tentação, precisamos seguir o conselho de Tiago. Porque na hora da dificuldade, a tentação de dar um jeitinho conforme o mundo dá, é muito grande. Se precisar mentir, eu vou mentir. Se precisar enganar, eu vou enganar. Se precisar, eu vou. Porque eu preciso resolver o meu problema. Eu preciso sair dessa situação. Deixa eu dar um testemunho para você. 2018, eu provoquei um acidente de carro. Eu vinha dirigindo, e ali na Vila Carrão eu provoquei um acidente. Deus guardou a minha vida, guardou a vida do outro motorista. Ele se desviou de mim quando eu fiz um sinal de entrar à esquerda sem dar seta. Ele vinha vindo e ele se desesperou e saiu do meu carro, e um paredão na frente, um poste na frente. Mas Deus pôs a mão e nos guardou. Mas o seguro deu PT no carro dele. A polícia ali na delegacia fez de tudo para me eximir da culpa. Fez de tudo para me eximir da culpa. Colocou no BO, no boletim, tudo que eu precisava para ir para uma audiência. Porque o dono do carro já havia me dito: eu não vou cobrar nada, mas o carro é segurado, a seguradora vai cobrar tudo. Mas eu podia dizer, com base no boletim da polícia, que eu não tinha culpa. Eu podia mentir, mas sabe, lá na minha alma o Espírito Santo diz: você é culpado. Você é culpado. E eu disse: eu sou culpado. Essa pessoa poderia ter morrido, mas Deus, tu foi tão bom comigo, que nem ele, nem eu perdemos nada, a não ser os danos físicos.
Meu carro foi levado embora, foi 13 mil reais. Irmãos pagaram para tirar. E eu só fiquei esperando a hora do seguro cobrar. Porque o que você faz, irmão, chega a fatura. A fatura vem. Tudo tem fatura. A mentira tem fatura. A verdade também tem fatura. Passou um ano. O seguro mandou indenização do carro. Eu podia recorrer, eu podia chamar dos advogados que aqui tinha, qualquer um para me ajudar, e eles me ajudariam. Mas a única coisa que fiz foi curvar a cabeça e pagar tudo que eu devia pagar. Porque eu sou cristão. Eu sou crente. Alguém falou, o senhor vai pagar? Eu falei, eu vou pagar. Eu sou crente. Paguei tudo. E Deus fez com que eu pagasse milagrosamente tudo, porque Deus pagou comigo. É isso que Tiago está fazendo. Aquele que sofre, bem-aventurado, aquele que sofre na hora da tentação, porque quando ele for provado, ele receberá a coroa da vida. Deus me deu vitória, eu não devo mais nada. Oh, aleluia! Aplauda o nome do Senhor. Seja louvado e glorificado o nome de Jesus. Quando eu era incrédulo e eu era criança, eu me safava das coisas mentindo. Eu aprontava demais, e quando chegava eu dizia, não fui eu. Outros apanhavam no meu lugar. Outros sofriam no meu lugar. Outros pagavam uma fatura no meu lugar, porque eu dizia, não fui eu. Mas depois que eu me converti, depois que eu aceitei Jesus, oh, quando eu errava e alguém perguntava quem foi que fez isso, eu era o primeiro a levantar a mão e assumir e a dizer, fui eu sou o culpado, porque agora eu sou crente, eu não posso mentir mais. Aleluia, aleluia, glorifique o nome do Senhor. Destrua a dualidade, destrua o ânimo dobre, o coração dobre, e seja crente em todo modo de viver. Seja santo, santo, santo. Aplauda o nome de Jesus.